Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, eu estarei lendo na NVI. Lembrando que nós estamos aí numa série de exposição, e a nossa temática é essa, Atos para você. Diz assim o texto bíblico: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos e ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de tal modo que ele tem feito aos teus servos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você. Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor e de graça, nós queremos te louvar, ó Deus, por mais um momento onde o Senhor nos dá o privilégio de lermos a tua palavra como igreja. Pedimos-te, ó Pai, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações, que esse texto, que a porção aqui lida, ó Deus, encontre guarida nos nossos corações, e o Senhor nos desafie através da leitura desta palavra. Oramos pedindo assim a tua bênção e direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, temos aqui hoje o desafio, iniciando a campanha de missões mundiais, com a temática Viva o Poder de Transformar, e Deus, na sua infinita soberania e graça, nos permitiu então chegarmos dentro do capítulo 9 de Atos, e um texto muito interessante que nos fala justamente sobre essa questão de viver o poder de transformar, ou contemplar a transformação de alguém que, humanamente falando, era muito difícil estar acontecendo. A gente percebe essa temática, viver o poder de transformar, na igreja primitiva. Nós vimos a ação do Espírito Santo empoderando o seu povo. Esse poder de transformar é do Espírito, e esse Espírito ele teve acesso a pessoas simples, de vida simples, pessoas comuns, mas também pessoas muito importantes foram transformadas no processo. Pessoas tais como galileus, pessoas tais como sacerdotes, eunucos muito importantes, como vimos a semana passada, pobres, ricos,
cultos, incultos, o poder de transformar do Espírito na pessoa do Salvador foi notória ação no livro de Atos. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, queridos. Essa ação do Espírito usando a vida do seu povo, usando a vida dos seus discípulos, para que eles pudessem então compartilhar a mensagem do Cristo ressurreto. Enquanto esses ouviam a mensagem do Cristo ressurreto, eles então eram regenerados pela uma ação notória do Espírito Santo. E isso aconteceu com diversas pessoas no período da igreja primitiva, como eu vos falei, sejam eles cultos, incultos, sejam galileus, sacerdotes, sejam eunucos, prosélitos. A gente vê pessoas sendo alcançadas por esse poder de transformar, que é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Mas diante daquilo que nós lemos hoje, de todas as transformações citadas na galeria da história da igreja, nenhum é tão notável, teve tantas implicações de forma tão profunda na história e no mundo como a conversão de Saulo de Tarso. A conversão de Saulo de Tarso é um divisor no livro de Atos. Nós passamos agora a olhar para algo que Deus falou que iria fazer. Deus disse que os discípulos seriam empoderados pelo Espírito para ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Na semana passada nós vimos o Evangelho chegando em Samaria, um grande avivamento em Samaria, mas com a conversão de Saulo de Tarso, nós vamos ver agora Deus mostrando de que através dele, o Evangelho chegaria aos gentios, aos confins da terra. Deus está cumprindo aquilo que ele falou que faria, derramaria o seu Espírito sobre o seu povo e daria poder para que eles pudessem compartilhar o Evangelho. E Saulo de Tarso é justamente esse personagem que é transformado pelo poder de Deus. Então, meus amados, viva o poder de transformar. Olha só que extraordinário, Deus agindo na vida de Saulo de Tarso e fazendo dele um dos maiores missionários de todos os tempos, um homem de uma sabedoria extraordinária, mas de uma dependência notável do Espírito Santo de Deus para pregar a sua palavra. Saulo de Tarso, para você ter uma noção, a conversão de Saulo de Tarso, ela foi um evento tão significativo que Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele narra, ele registra esse episódio em 3 capítulos de Atos. Então ele fala da conversão de Saulo no capítulo 9, ele fala no capítulo 22 e ele vai falar no capítulo 26. Ele fala de que maneira foi que este homem foi alcançado pelo poder de Deus, de que maneira que esse homem foi transformado. Então, se você que está em casa pode anotar e vá ler, leia com calma, leia com sabedoria e veja de que maneira Deus foi agindo na vida de Saulo de Tarso no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Lucas faz questão de registrar esse episódio em outros capítulos também. Então, meus amados, nós vamos chegar aqui a observar de que forma é que esse poder esteve atuante na vida do apóstolo Paulo. Mas antes de chegarmos lá, eu quero levar você a pensar na mensagem central do texto que nós acabamos de ler, que é muito notório, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos compartilhando hoje, viva o poder de transformar. Então, a mensagem central é esta: Deus é capaz de transformar o mais improvável dos pecadores e usá-lo como o seu instrumento escolhido na causa do Evangelho. Vou ler novamente para você: Deus é capaz de transformar o mais improvável dos pecadores e usá-lo como seu instrumento escolhido na causa do Evangelho. Deus fez isso de forma extraordinária na vida de um homem chamado Saulo de Tarso. Mas, queridos, seja muito sincero, você que está aí me ouvindo, queridos, humanamente falando, Saulo não seria o candidato provável para a salvação. Humanamente falando, nós temos a tendência de olhar e falar: cara, esse cara não merece. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele fez, olha a maneira como ele está agindo contra o povo de Deus, na nossa justiça humana falha, que é como trapo de imundícia. Nós olharíamos para a vida de Saulo de Tarso e nós falaríamos: esse cara é digno do inferno, mas a graça de Deus alcançou. Isso é graça, ele não merecia, mas Deus o alcançou, Deus o transformou com um propósito, com um objetivo, de que ele fosse então missionário até os confins da terra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amados, Deus é capaz de transformar o mais improvável dos pecadores e usá-lo como instrumento escolhido para
propagar o Evangelho. E Deus fez isso através do apóstolo Paulo. E o texto em que nós lemos, inicia-se o texto da seguinte forma: se você ler comigo, você vai ver, o texto inicia-se falando: e enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Anota aí em casa, risca a palavrinha ainda. Enquanto isso, Saulo ainda. Por que ainda? Porque ele não tinha ainda passado pelo processo de regeneração, de transformação, mas ainda respirava ameaça de morte contra quem? Contra os discípulos do Senhor. A linguagem desta declaração expressa a ideia da sua própria natureza. Quando a gente fala sobre respirar é algo essencial. Sem respirar nós não conseguiríamos viver, é algo essencial para manter a vida. E essa expressão respirar é uma prática constante do que de inalar, de você poder encher os pulmões, e é justamente isso que Lucas está expressando aqui. É uma atmosfera que Saulo estava vivendo. Ele respirava ameaça de morte. O texto descreve essa atmosfera como sendo ameaça de morte. Isso é, Saulo possuía as mesmas condições mentais de ódio e hostilidade contra o povo de Deus. Saulo não havia mudado, é por isso que o texto fala que ele ainda respirava ameaça de morte. Por exemplo, quando a gente lê o capítulo 8, versículo 3, diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. O verbo assolar aí, na ideia do texto grego, na tradução do texto grego, ou na Septuaginta, escrita lá em Salmo, capítulo 80, Salmo 80, versículo 13, é uma referência que o salmista faz aos javalis. Então preste atenção para eu explicar, para você entender que está em casa. Esse verbo assolar, ele tem a ideia de um verbo que aparece escrito no texto da Septuaginta. A Septuaginta é o texto grego traduzido do Antigo Testamento, ou seja, é traduzida a tradução do Antigo Testamento para o grego. Nós chamamos isso de Septuaginta. E a expressão assolar aparece no versículo 13 do Salmo 80. E a ideia lá do versículo 13 do Salmo 80 é referência a javalis que devastavam não apenas vinhas, mas que devoravam todos os animais selvagens que haviam dentro do contexto de bosques que ali estava. Por exemplo, o Salmo 80 diz assim: javalis da floresta devastam as criaturas do campo e delas se alimentam. O que Lucas está tentando falar? Lucas está tentando expressar que Paulo era como um animal selvagem. Desculpa, Paulo não. Saulo era como um animal selvagem. Quando ele usa a expressão de que Saulo, ele assolava a igreja, que Saulo ainda respirava ameaça de morte, ele era como um animal, era como um javali, que devorava as vinhas, que devorava as criaturas do campo. E Lucas está falando que esse Saulo era desta natureza. Paulo tinha esta consciência dessa vida selvagem, meus amados, que ele levava antes de Cristo salvá-lo no bendito caminho de Damasco. Por exemplo, no texto em que eu falei para vocês que narra a conversão do apóstolo Paulo também, de Atos capítulo 26, quando ele está preso diante do rei Agripa, e ele vai se defender diante do rei Agripa, no capítulo 26, do versículo 9 ao versículo 11, veja a consciência de que Paulo tinha, de que ele era como um animal indomável, selvagem, que destruía a igreja do Senhor. Olha a declaração que o apóstolo Paulo dá lá em Atos, capítulo 26, versículos 9 a 11 para o rei Agripa: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz, Agripa. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra sinagoga a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí até em cidades estrangeiras. Olha só o que Paulo está falando. Paulo está dizendo: olha, eu tinha consciência de que isso que estava fazendo era como se fosse um animal selvagem. Eu assolava, eu matava os cristãos, eu os prendia.
Este era o Saulo, meus irmãos. Aí depois dessa breve leitura de quem era Saulo, humanamente falando, nós falaríamos, esse cara não tem jeito. Como é que ele muda? Muda. A graça de Deus transforma. O poder de Deus é transformador. A ação do Espírito Santo é notória, que muda um homem de um coração selvagem, de um espírito rude, de um coração mau, que assolava as igrejas, matavam os cristãos, para torná-lo no maior missionário de todos os tempos. Exaltado seja o seu nome por isso. E você que me ouve, você também foi alcançado por esta mesma graça, foi transformado por este mesmo poder. E talvez você que está aí e ainda não entenda esta linguagem um tanto quanto evangeliquez, saiba que esse mesmo Deus que mudou a vida de Saulo, que transformou a vida de Saulo e o fez um homem melhor, Ele pode também mudar e transformar a sua vida e fazê-lo uma pessoa diferente, alguém melhor, como fez também na vida de Saulo de Tarso. Se a gente continuar lendo o capítulo 9 de Atos, no versículo 21, depois da transformação de Saulo, os irmãos de Damasco, que era a capital da Síria na ocasião, tinham medo deste homem. Veja o que diz o versículo 21 do capítulo 9, mais tarde os cristãos de Damasco o descreveram como o exterminador de Jerusalém. Olha a fama de Saulo, era alguém que exterminava. Veja lá, versículo 21 do capítulo 9, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam o nome do Senhor? Ele tinha fama de ser alguém de fato rude, de ser alguém selvagem que devastava a igreja. Ele não havia mudado, desde a morte de Estevão, ele ainda era um homem consumido com um desejo apenas, de erradicar todos os seguidores de Jesus. Se a gente lê a vida deste homem, ele mesmo falando sobre ele, a sua biografia, no capítulo 3 de Filipenses, ele fala, eu era judeus, nascido, circuncidado ao 8º dia, zeloso, irrepreensível na lei. Esse era Saulo. E o objetivo de Saulo era erradicar, acabar completamente com todos os cristãos de Jerusalém. E depois de fazer isso por alguns momentos em Jerusalém, ele sai de Jerusalém com a carta de autorização que ele foi pedir a Caifás, o sumo sacerdote, que tinha jurisdição dentro das outras sinagogas, seja em Damasco, seja em outros lugares. Paulo está com carta, com uma autorização de invadir essas sinagogas, onde os primeiros cristãos da igreja primitiva tinham um relacionamento próximo das sinagogas, pelo contexto de leitura de religião. Então ele entrava nesse lugar e ele trazia esse povo, eram cartas de extradição. Ele chegava nas sinagogas, viam se haviam cristãos, como é dito no versículo 2, aqueles que eram do caminho, e os extraditava, os levava para Jerusalém, para serem julgados, e como lemos no capítulo 26, e na hora do julgamento, o voto dele era contra, para que esses sejam mortos. Olha só quem era Saulo. Este era Saulo, um homem que tinha uma missão de destruir o povo do caminho. Leia o versículo 2, diz assim, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, extraditá-los para Jerusalém, para serem julgados e para serem mortos. Esse era Saulo, um homem que perseguia os cristãos. Portanto, querido, Saulo, com as cartas nas mãos, escoltados pela polícia do templo, com a autorização dos sacerdotes, ele se aproxima da cidade de Damasco. O versículo 3 fala justamente isso. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor uma luz vinda do céu. Que bendito o caminho de Damasco. Quando foi que essa luz brilhou na minha vida e na sua, você lembra? Quando andávamos perdidos,
talvez não com o mesmo coração, mas com os mesmos pecados, distantes de Deus. E de repente esse Deus, a sua infinita graça e amor, porque nós não fizemos nada, Ele nos alcançou, e nos transformou, mudou a nossa história. Portanto, viva o poder de transformar. Que Deus gracioso que alcança Saulo, um homem que não era digno humanamente falando, um homem que estava indo para Damasco para prender os cristãos, e em uma lógica, em uma lente humana, tudo indicava que teria sucesso, porque eu tenho as cartas dos sumos sacerdotes, eu posso entrar nas sinagogas, eu vou averiguar quem é cristão e eu vou prendê-los. Eu já fiz isso. Mas ele não contava, Saulo ele não contava que haveria uma intervenção, e a intervenção veio do céu, para mudar a vida daquele homem, para salvar o povo do caminho. O mesmo Deus é o Deus que continua intervindo na vida do seu povo, salvando, guardando, manifestando graça, poder e livramento. Creia que este Deus é o Deus que trabalhou na vida de Saulo, é o Deus que preservou os cristãos de Damasco, e é o mesmo Deus que continua trabalhando na vida de muitos Saulos de Tarsos, e transformando história e guardando a vida do seu povo. Houve uma intervenção diretamente do céu, para então jogar por terra os planos do perseguidor, fazer com que os seus planos entrassem em colapso. O que Saulo não sabia é que ele iria para Damasco para tornar cristãos prisioneiros, e ele não imaginaria de que naquele dia ele se tornaria um prisioneiro do Senhor. Exaltado seja o seu nome por isso. Esse mesmo Saulo que estava indo para Jerusalém prender os cristãos, ele agora é capturado pela graça de Deus. E quando a gente lê Efésios capítulo 4, versículo 1, Saulo, ou Paulo agora diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno com a vocação que fostes chamados. Como prisioneiro no Senhor. Percebe isso? Ele diz que agora foi prisioneiro e é prisioneiro no Senhor. Ele está indo para Damasco para aprisionar os irmãos, e em Damasco ele é capturado, ele se torna prisioneiro do Senhor. O homem que pensou que estava indo para Damasco para capturar os cristãos, para prendê-los, na verdade estava prestes a ser capturados pela graça de Deus. Ah, queridos, esse Deus é extraordinário, a sua graça é algo incomum, algo maravilhosa, que transforma a vida do mais fútil pecador. No caminho para Damasco, em busca de capturar os seguidores do caminho, Deus, em graça soberana, capturou Saulo de Tarso. Nem mesmo Saulo, o grande perseguidor da igreja, seria capaz de deter o avanço do Evangelho. Nada nesse mundo pode deter o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. O céu vai intervir sempre para que o Evangelho de Jesus Cristo continue sendo pregado. Nada, nem mesmo Saulo, o maior perseguidor da igreja, foi capaz de parar o avanço do Evangelho. Pelo contrário, ele se tornou alguém que morreria pela causa, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E depois então que Saulo teve esse encontro, a cena seguinte é extraordinária. Versículo 6, 5 e 6 diz assim, olha lá, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Percebe que em confusão e choque, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? A expressão que Lucas faz questão de escrever na pergunta de Paulo, usando o termo Senhor, no grego, é Kyrios. Essa expressão traz a ideia, e ela era apenas utilizada para os imperadores, e traz a ideia de que Kyrios, ele é Senhor de tudo que eu faço, e ele é Senhor de tudo que sou e tenho. Paulo, quando cai, ele já cai diante do Senhor convertido,
transformado, consciente diante de quem ele estava naquele exato momento. Ele sabia que era Deus que estava falando, mas não estava preparado para ouvir em seguida o que ele acabou de ouvir. O que foi que ele acabou de ouvir? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem és tu, Senhor? Quírios, quem és tu? Tu é Quírios, tu és Senhor completo, porque esta luz, quem és tu? Eu sou Jesus, Paulo, que você ouviu Estevão pregar. Eu sou Jesus, que você ouviu os cristãos que você prendeu pregar. Eu sou Jesus, Saulo, que você levou muito desses falando do meu nome para a prisão e os matou. Paulo, sou eu, Jesus, o Quírios da sua vida, que vou transformar a sua história. E eu quero mostrar para você o quanto você importa sofrer pelo meu nome. Exaltado seja o Senhor. Que lindo, meus irmãos. De repente a luz inundou a alma de Saulo. Os olhos de coração de Saulo foram subitamente iluminados e ele entendeu quem Jesus era. De repente ele percebeu que os apóstolos tinham razão. Estevão, o mártir, tinha razão. Todos os discípulos que eram perseguidos estavam certos. Todos eles tinham razão. Quando ele ouve quem é, eu sou Jesus, ele sabe, olha, os discípulos tinham razão, os apóstolos tinham razão, Estevão tinha razão, todos eles estavam com a razão, eu estava cego, eu não via, e por isso eu vivia dessa forma. E ele escreveu isso ao rei Agripa, quando ele relata o seu testemunho. Leia em casa depois, leia em casa, estou falando leia em casa, você está em casa, leia. Saulo percebeu que esse Jesus era o santo, o justo, era o Cristo profetizado do Antigo Testamento, era tudo verdade. Ele realmente era o Messias, ele realmente era o Filho do Deus vivo, ele realmente ressuscitou. Queridos, Paulo percebeu, a ficha caiu, e Paulo percebeu de que ele perseguia o Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, você mais cedo ou mais tarde irá perceber que Jesus Cristo e a sua igreja e o seu povo têm razão. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida a não ser na pessoa do nosso Salvador Cristo Jesus. Você não tem como fugir dessa verdade. Você pode até tentar de alguma forma causar ou fazer alguma coisa contra, mas você nunca parará o progresso do Evangelho. E um dia, mais cedo ou mais tarde, você se dobrará diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas. O Quírios, que transformou a minha história, que transformou a sua vida, é o mesmo que continua atuando, como atuou na vida de Saulo, atuar na sua vida também. Em Atos capítulo 26, Saulo ainda narrando como foi essa experiência, porque a gente, quando olha o texto de capítulo 9, a gente vê essa experiência de mudança de vida, uma transformação acontecendo na vida de Saulo, mas ele não entra em alguns detalhes, mas no capítulo 26 de Atos, Lucas narrando, no capítulo 26, verso 14, diz assim, está escrito: e caindo todos nós por terra, ouvir uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, poliglota, entendia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou dura coisa é resistir aos aguilhões, só lhe trará dor. Essa expressão aí, recalcitrares, no grego, recalcitrar, o verbo recalcitrar, tem a ver com confrontar, com resistir. Quando Jesus aparece para Paulo e ele diz, dura coisa é resistir aos aguilhões. Aguilhão, queridos, essa expressão aí é uma expressão proverbial da época, baseada na imagem de um boi que dá coices contra aguilhões. É um boi que ele trabalha, mas ele resiste ao que lhe é incumbido de fazer. E ele então reage
ao serviço dando coices para trás. O aguilhão era uma vara pontiaguda que colocava-se atrás dos bois, para que quando ele então resistisse ao trabalho que lhe estava sendo imposto para fazer, ele dava coice. Só que ao dar o coice, o aguilhão então furava-lhe as partes traseiras e ele então recuava. O que Jesus está falando é: Paulo, dura coisa você está fazendo, você está recalcitrando contra os aguilhões. Você não percebe que você não é capaz de vencer-me? Você não percebe, Paulo, de que você não tem como confrontar e resistir? Você é como um boi selvagem. É isso que Lucas está apresentando aqui. Você é como um boi selvagem, que entende, vê, mas não aceita. Você quer recalcitrar, você quer agir contra, você quer resistir ao Evangelho, mas dura coisa você está fazendo, pois isso só lhe trará dor. Quando Paulo ouve isso, queridos, quando Saulo, na verdade, ouviu isso, ele se entregou a Cristo imediatamente e completamente. No capítulo 22 de Atos, versículo 10, nós lemos assim: assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Saulo grita: o que eu devo fazer, Senhor? O que farei? Você percebe que essa é uma entrega total ao domínio absoluto de Jesus Cristo. Na verdade, ele estava confessando com essa afirmação de que Jesus Cristo era o Senhor, era o Quírios. Versículo 6 diz que em seguida veio a ordem para Paulo. Quando ele pergunta: o que eu devo fazer? O Senhor disse: levante-se e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Este é o senhorio de Cristo. Paulo estava agora perante uma autoridade maior do que a autoridade do Sinédrio. Paulo agora estava diante de uma autoridade maior do que a do sumo sacerdote Caifás, que lhe deu-lhe cartas. Paulo estava diante do verdadeiro Quírios, do verdadeiro Senhor, que ordena para Paulo: levante e vá. É um homem transformado, é um Saulo transformado. Ele estava sobre a mais alta autoridade, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele reconheceu que estava agora no reino de Deus e sobre o governo de Deus. E aí, meus amados, versículo 6, leia comigo: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E a partir daí, então, surge um homem chamado Ananias. 3 dias depois, o Senhor falou com um piedoso Ananias, que só aparece nas Escrituras nessa história. Ananias só aparece aqui, gente. Ananias não é como um Estevão, Ananias não é como um Felipe, que estava vivendo um avivamento. Não, Ananias é um personagem que aparece apenas para Saulo. Mas para quem que ele apareceu? Para Saulo. E ele foi extremamente obediente ao Senhor. Mas é interessante, porque no versículo 10 em diante diz que em Damasco havia um homem, um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, e esse disse: eis-me aqui. Respondeu ele, e o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Irmãos, eu amo o senso de humor de Deus. Aparece Ananias, um discípulo, um servo obediente, e ele diz: Ananias, eu preciso que você vá na casa de um homem chamado Judas. Eu preciso que você vá, ele mora na rua direita, e tem um homem lá que está orando, e o nome desse homem é Saulo de Tarso. Olha a reação de Ananias, queridos. Versículo 12, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de tal modo que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O senhor tem certeza? O senhor não está enganado? Você iria? Há comentaristas que dizem que era a pior coisa
naquela ocasião em Jerusalém, contra Saulo de Tarso, sendo você um cristão? Porque literalmente ele era um animal selvagem, e você iria sofrer. Era melhor você estar diante de todo o sinédrio, 70 líderes, do que estar diante de Saulo. E Deus chama Ananias e diz: Ananias, tem uma missão para você. Senhor, para mim é uma única missão. Você precisa ir lá na casa de Judas, que fica na rua direita, encontrar com um homem chamado Saulo de Tarso, impor as mãos sobre ele e orar. Mas Senhor, Ananias, obedeça. Olha lá o versículo 15, o que o Senhor disse. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Ele obedeceu. Amados, preste atenção. Existem muitos Saulos que precisam ser alcançados pelo poder transformador da graça de Deus. Muitos Saulos. Mas eu e você precisamos precisamos ser obedientes, como Ananias foi. É lindo o senso de humor de Deus, não apenas usando o seu servo, mas a maneira com quem ele usou. Ananias, esse servo do Senhor, esse homem de Deus, que foi usado pelo Senhor, o nome dele significa: o Senhor é gracioso. É graça pura. O homem que vai orar por Paulo, que impõe as mãos sobre Paulo, para que ele volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo, é um homem que diz tudo sobre o que Paulo estava vivendo. A graça o alcançou. Deus era gracioso e Paulo não tinha merecimento nenhum. Saulo não tinha merecimento nenhum, porém Deus transformou a vida daquele homem. Ananias estava disponível para fazer a vontade de Deus. E no versículo 15 e versículo 16, nós encontramos então a declaração que o Senhor Deus deu a Ananias e mostrou para ele que ia constituir a estrutura da missão de Paulo, que se estenderia o ministério não apenas para os gentios, para a igreja, mas para todo Israel. Leia comigo o versículo 15 e o versículo 16, que diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido, percebe? Escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos, e assim Paulo voltou a enxergar. Ok, queridos, depois de tudo isso, veja a manifestação. Ananias obediente foi. E veja como Ananias se expressa. O versículo 17, Ananias chega na casa de Judas, encontra Saulo, e veja como ele chama: irmão Saulo. Já é um homem transformado. Irmão Saulo. Imagina o quanto isso é encorajador para um recém-convertido. Diz que Ananias chega e fala: irmão Saulo, o mesmo Jesus que apareceu para você me enviou aqui, para que eu pudesse orar por você, para que você recupere sua vista e você seja cheio do Espírito Santo. Diz que depois que ele recuperou a vista, as escamas dos olhos caíram, ele foi cheio do Espírito Santo, e imediatamente ele foi batizado. E veja que ele não esperou mais nada para fazer o que Deus o chamou para fazer, cumprir a missão. Ele saiu e foi pregar o Evangelho nas sinagogas. Exaltado seja o nome do Senhor por isso. Não sei quanto tempo você está na igreja, e não sei o que é que você quer esperar mais para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Saulo, imediatamente, depois que caiu as escamas dos olhos, foram cheios do Espírito Santo, ele foi fazer o que Deus chamou para fazer, o que Deus o incumbiu para fazer, a missão que fora dada, que era pregar o Evangelho, e ele faz isso imediatamente, não esperou mais nada. Eu não estou falando aqui, meus amados, que você não deve ter sim um preparo, que você não deve ter sido discipulado, não estou falando isso, só estou falando que a missão tem urgência. Fale do que Deus fez na sua vida, fale de que forma Jesus te encontrou, testemunhe como Paulo está testemunhando no capítulo 26 para Agripa, dizendo: Agripa, foi desse jeito que eu encontrei o meu Jesus no bendito caminho de Damasco. Ele me encontrou, na verdade ele me capturou, a graça me transformou, essa graça me faz ser quem sou. Você precisa entender isso.
A missão tem urgência, a missão é para já e deve ser proclamada por todos nós. Existem muitos e muitos Saulos que precisam do amor de Deus, que precisam ser transformados pela graça de Deus. Você precisa ter um coração de Ananias, obediente, não questionar e obedecer o Senhor. O Senhor disse a Ananias: vá. E Ananias foi. Vá. Proclame as verdades do Senhor, proclame as verdades do Pai. Ananias não podia nem imaginar o que Deus faria através de um homem chamado Saulo, que se tornaria Paulo. Esse homem foi um instrumento de Deus para mudar a vida da igreja. Agora, meus amados, diante de tudo isso, quais as lições nós devemos aprender? O que de fato é viver uma vida transformada? Qual é a evidência de ter uma vida transformada? O que esse texto que nós acabamos de olhar nos ensina? Veja lá, o que de fato é viver uma vida transformada, está aí. A evidência de uma vida transformada é a que rompeu com o eu do passado. Paulo, ele rompeu com Saulo de Tarso e ele passou a ser nova criatura. Versículos 19 a 21 vai dizer assim: e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ó, verso 21. Todos os que ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome, e não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que vinham de Damasco, declarando a mensagem que Jesus Cristo era o Senhor, para a glória de Deus. A evidência de uma vida transformada, a evidência de uma conversão genuína, é quando nós rompemos com a nossa velha natureza, é quando nós rompemos com o nosso velho eu. Paulo faz uma declaração fantástica em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Quem de fato é transformado pelo poder de Deus, a evidência é de que o eu do passado não dita mais as regras sobre a sua vida. Então, se o eu do passado, se a velha natureza não dita mais as regras sobre a sua vida, vá, prega o Evangelho, obedeça e diga: o Evangelho me alcançou, Cristo me alcançou, fui transformado pelo poder de Deus. Então, viva o poder de transformar. Esse é o nosso tema da campanha. Viva o poder de transformar. Olha só o que João Calvino, nesse texto, falou sobre o apóstolo Paulo, um episódio que chega a ser poético. Ele disse: em Paulo a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. Ele rompeu com o passado. Alguém, como nós vimos no versículo 1, que era como um animal selvagem, voraz, que atacava e matava e perseguia os cristãos, ele se torna alguém tão manso e doce, se torna alguém tão transformado pela graça, regenerado pelo Espírito, que passa agora de ovelha ou de lobo voraz, ou de um javali voraz, ou de um boi indomável, para um pastor de ovelhas. Só a graça de Deus faz isso. Só a graça de Deus é capaz de mudar e transformar a vida de alguém como Saulo, como transformou a sua também. A vida transformada é a que rompeu com o eu do passado, tornando-se motivo de alegria e sendo fonte de bênção para outras pessoas. Paulo testemunhou desse rompimento com o eu do passado em Gálatas, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, versículo 22 e 24 diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Eu não era pessoalmente conhecido pela igreja da Judéia, que
que estão em Cristo apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo rompeu com o velho homem, com o velho Saulo, e passa a ser agora um agente de transformação, um agente do poder de Deus, da graça de Deus, que levaria para transformar todo o mundo daquela época. Isso é extraordinário. Então essa é a primeira evidência, meus amados. Quando há transformação, a primeira evidência é essa: nós rompemos com o nosso eu do passado. Segunda evidência de que nós rompemos com que nossa vida foi transformada, essa evidência de uma vida transformada é a que respondeu ao chamado de Cristo. Se você tem uma vida transformada, se você de fato é convertido, você é alguém não apenas que rompe com as coisas do passado, mas que tem prazer em obedecer o chamado de Deus, em cumprir a missão para a sua vida. Quando lemos o relato da viagem de Saulo de Tarso para Damasco, nós aprendemos sobre o momento em que a vida daquele homem começou a ser transformada. A vida transformada é a que responde ao chamado de Cristo, isto é, ao ter contato com o Evangelho, recebe-se o confronto, arrepende-se do pecado e deposita-se a sua fé em Jesus Cristo. Vamos acompanhar como é que foi este processo na vida do apóstolo Paulo. Ele tem contato com o Evangelho, ao receber o Evangelho, ele é confrontado, ao ser confrontado, ele se arrepende dos pecados, ao se arrepender dos pecados, ele deposita a sua fé em Jesus Cristo, e do versículo 3 ao versículo 9, mostra que isso acontece, esse é um processo que acontece na vida do apóstolo Paulo. Veja então comigo se de fato não é assim o processo de transformação na vida de Saulo. No versículo 3 diz então que houve uma aproximação. O texto é muito claro em nos mostrar, em sua viagem, quando se aproximava de Jerusalém, de repente brilhou ao redor dele uma luz vinda do céu. A ação foi de Deus, ele se aproximou do pecador, e houve uma aproximação divina, num processo de transformação da vida de Saulo. O versículo 4 vai dizer que o processo continua, que houve então a confrontação. Veja no versículo 4, ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Não apenas há uma aproximação de Deus, mas há uma confrontação do próprio Senhor: você está me perseguindo. Olha o processo de transformação. Depois de que ele foi confrontado, Paulo então entende que ele deveria então se voltar para o verdadeiro Quírios, e há então uma conversão genuína, há uma mudança de rota, há uma metamorfose, há uma transformação completa. O versículo 5 então diz: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E Paulo obedientemente ele foi. Então preste atenção, o processo de conversão: Deus se aproxima, nos confronta dos pecados, nós temos consciência do pecado, há então uma mudança de vida, e não há conversão, não há transformação sem que não tenha obediência. Isso é fato. Paulo, ele ouve, Paulo vê o seu pecado sendo confrontado. Qual era o pecado? Você persegue a Jesus, você persegue quem é dos caminhos. Paulo: entendi, Senhor, me converto, e agora o que eu devo fazer? Entre na cidade, obedeça. Queridos, preste atenção, uma coisa que eu vou falar para você agora. Preste atenção. Uma conversão verdadeira nos leva a testemunhar sobre Jesus Cristo. De fato você é convertido. Todo aquele que é convertido genuinamente, não há possibilidade de existir conversão genuína sem que não haja obediência. Tem que ter obediência. Paulo obedece. E logo após a obediência, o que é que tem? Consagração. Paulo ora. Diz o texto que ele passou 3 dias orando. Quando Ananias chegou, ele estava orando, ele estava buscando, ele estava jejuando. Queridos, houve uma aproximação, houve confrontação, houve conversão, houve obediência e houve consagração. Logo em sequência, houve o cumprimento da missão. Paulo vai pregar o Evangelho.
Esse mesmo processo aconteceu na minha vida, e se você não tem estado em obediência, você precisa de fato pensar o que de fato é conversão. Vida transformada é fruto de conversão, vida transformada é fruto de regeneração, vida transformada é fruto de fato de uma mentalidade transformada. Você precisa entender isso. Mas o que é conversão? Fala-se tanto disso entre nós, mas temo que poucos saibam o que de fato seja, de fato, ser convertido a Cristo Jesus. Olha a definição que o Wayne Gruden dá sobre o que é conversão. Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber salvação. Vou ler novamente. Wayne Gruden define conversão da seguinte forma: conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Uma conversão verdadeira nos leva a testemunhar de Cristo Jesus. Portanto, ao olhar para o modo como a graça soberana de Deus atuou na vida de Paulo, salvando-o e transformando, é de fundamental olharmos para esta razão por um propósito. Qual é o propósito? O próprio Paulo diz que sua conversão serve de paradigma para mostrar como a graça de Deus age salvando o pecador. Se não, vejamos. Olha o testemunho que Paulo dá pessoal ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13 a versículo 16. Paulo diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está mostrando que a vida dele é um grande paradigma, e de que Deus sim pôde agir salvando Saulo, um homem que era rude, um homem que era perseguidor da igreja, um homem que era como um animal selvagem. Ele pode também agir e transformar a vida de cada um. Portanto, queridos, devemos muito ser encorajados pelo fato de que Deus salvou a Saulo. Deus transformou esse grande perseguidor dos cristãos primitivos no primeiro grande missionário. Ele levou o homem que mais prejudicava a igreja e o transformou no homem que mais a edificou. Isso é extraordinário. Deus foi aquele que, pela sua graça, pegou aquele que mais prejudicava a igreja e o transformou naquele que mais edificaria a sua igreja. A graça de Deus transformou completamente a vida de Paulo, ou a vida de Saulo, e nós devemos ser encorajados para perceber que Deus continua agindo da mesma forma. Portanto, devemos ser muito encorajados pelo fato de que Deus salvou Saulo, Deus transformou este grande perseguidor dos cristãos primitivos no primeiro grande missionário. Ele levou o homem que mais prejudicava a igreja e o transformou no homem que mais edificou a igreja. Diante disso, duas perguntas: o que tudo isso tem a ver conosco? Como isso se aplica em nossas vidas? De que forma é que nós podemos celebrar a transformação? Viva o poder de transformar. O que isso tem a ver com a minha vida? Aplico de forma prática e a gente conclui. Nunca desista de orar por aqueles que
nunca desista de orar. Aquele que pôde converter um Saulo de Tarso, pode converter qualquer pessoa. Você tem alguém que você ora? Alguém da sua família que você fala, cara, não tem como, não tem jeito, já oro, falo o tempo inteiro, para esse, tem jeito, a graça de Deus pode alcançá-lo. Nunca desista de orar, seja testemunha, proclame as verdades do Cristo. Por quê? Porque aquele que converteu Saulo em Paulo, pode converter qualquer pessoa, e Paulo diz isso: eu sou o principal dos pecadores, mas sirvo então como referência, como testemunho, como paradigma, de que se Deus foi capaz de transformar alguém como Saulo, Ele é capaz de transformar qualquer um. Foi isso que Paulo disse a Timóteo: se Deus pôde me salvar, eu sei que Ele pode salvar qualquer pecador. A graça de Deus pode te alcançar no mais profundo do abismo e do poço que você tiver. Basta você se voltar para esse Cristo, Ele pode transformar a sua vida. Não desista de orar. Segunda aplicação: se Deus pode fazer isso com Saulo, Deus pode fazer a mesma coisa hoje. Se você tem um filho, uma filha, a quem você está preocupado, ou um cônjuge que não seja convertido, continue orando. Deus pode fazer algo notável, como fez na vida de Saulo, transformando a vida desse homem. Há uma frase dita aí em Facebooks, e talvez ela tenha uma raiz lá no pentecostal, que diz assim: não há pau que nasce torto, que o carpinteiro de Nazaré não possa endireitar. E é verdade. Queridos, não há homem nessa face da terra que conheça Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, em que ele não possa ser transformado pela graça e pelo poder de Deus. Eu oro tanto pelo meu marido, continue orando, minha irmã. Eu oro tanto pela minha esposa, continue orando. Pelos meus filhos, pelos meus netos, continue orando. Essa história nos mostra claramente de que Deus, Ele não desiste, e Deus, Ele ouve e responde oração, e Ele atua na vida da sua igreja, na vida do seu povo para transformar. Ele continua transformando pessoas. Nós iniciamos nessa noite a mensagem falando para vocês que o poder de Deus, agindo através dos discípulos e dos apóstolos, transformou pessoas cultas, incultas, pobres, ricos, galileus, sacerdotes, independente da classe, independente da religião, independente do estado. O poder de Deus na pessoa do Cristo, através do Espírito Santo, continua transformando pessoas. Então viva o poder de transformar. Ele continua transformando vidas, Ele continua agindo. E para concluir, terceira aplicação: se Deus foi paciente e gentil o suficiente para salvar a Paulo, Ele é paciente e gentil o suficiente para salvar qualquer pessoa. Portanto, ninguém está fora do alcance da sua graça. Ninguém está fora do alcance da sua graça. Mas eu já perdi a paciência. Não perca. Eu não quero mais, eu vou mudar minha oração. Deus promove, leva para o céu. Não, Deus, antes de promover e levar para o céu, salva. E seja você o instrumento de Deus para abençoar essa vida. Viva o poder de transformar, não apenas sendo alvos dessa graça e dessa transformação, mas viva o poder de transformar sendo agente de transformação. Deixe Deus usar a sua vida, como Deus usou a vida de Paulo, que antes era Saulo e que fora transformado, e que após ser transformado, imediatamente começou a pregar o Evangelho. Eu quero que você perceba duas coisas, eu estou concluindo, duas coisas. A primeira delas: o Senhor disse a missão que Saulo teria. No versículo 15 e 16, o Senhor diz para Ananias: Ananias, este é um vaso escolhido por mim, para que ele leve a minha mensagem perante os reis dos gentios, perante o povo de Israel, e eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Pastor, eu estou sofrendo. Preste atenção. Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 12, diz que nós devemos nos alegrar, a nos tornarmos coparticipantes
participantes dos sofrimentos de Cristo. Queridos, presta atenção, Jesus não disse para Ananias: Ananias, eu vou mostrar para Paulo o quanto eu o amo, o quanto ele é especial para mim, ele é o menino dos meus olhos, do meu coração. Não há coach aqui. Ele fala: eu vou mostrar para ele o quanto ele sim, pelo meu nome, deve sofrer pregando a minha palavra. Isso é extraordinário. E a mensagem de quem saiu e foi transformado por essa graça é única só, é uma só. Está aí no versículo 20. Essa é a única mensagem, presta atenção. Viva o poder de transformar. Se você já foi transformado por esse Deus, seja agente de transformação, mas saiba que a mensagem a ser proclamada é essa que o apóstolo Paulo proclama e continuou proclamando em todo o seu ministério. Qual que é? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Através dele há salvação, fora dele há condenação. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que mensagem! Que mensagem! Jesus Cristo pode transformar a sua história. A graça pode transformar a sua vida. Talvez você diga: eu estou na condição de um Saulo, afundado nos meus pecados, na lama, na miséria. Não importa a sua condição, Deus te alcança, Deus transforma-te, Deus muda e Deus te consagra, te levando a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não importa qual a sua condição, esse mesmo Deus, Ele pode fazer isso com a sua vida, como Ele fez na vida de Saulo. Não importa. Não importa, Deus tem sempre um propósito na vida de todos os convertidos. Seu propósito principal tem a ver com as realidades eternas. Ele deseja usar a nossa vida para proclamar as boas novas da salvação na pessoa do Salvador Cristo Jesus. Qual é a sua condição? Talvez você esteja aí falando: eu lembrei de tantas pessoas. Ore, continue orando e não desista. Talvez você esteja aí falando assim: meu Deus, e agora? Essa pessoa não tem jeito. Tem jeito sim. A graça de Deus pode transformar qualquer um pecador. O Senhor pode transformar a sua história. Mas lembre-se, quem é convertido genuinamente, quem passou pelo processo de metanoia, de transformação, ele rompe com o eu do passado. A velha natureza não dita mais as regras na vida dele. Segundo, lembre-se, quem é convertido genuinamente, a evidência de quem ele é convertido é que ele obedece o chamado, ele cumpre a missão, ele é obediente, ele não consegue conter em si mesmo aquilo que aconteceu, mas ele torna-se agente de transformação. Que você seja um agente de transformação na sua família, no seu trabalho, em todos os lugares que o Senhor te enviar. Não esqueça, você tem uma mensagem: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e através dele você pode ter vida eterna. Que Deus nos ajude, queridos, a celebrar e sermos também agentes de transformação. Que Deus nos ajude, sim, de fato, a viver de forma plena e profunda o poder de transformar. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de olhar para a vida deste homem, Senhor. Um homem, Deus, que no princípio era alguém tão rude. Era alguém, Senhor, que era como um animal selvagem. Alguém, Senhor, que era como um boi, Senhor, indomável, que, Senhor, resistia à verdade. Mas a Tua palavra nos diz que a graça for irresistível, em que ele for encontrado, Senhor, no caminho de Damasco, que fora transformado. Deus, que esta mesma graça que um dia nos alcançou e transformou a nossa história, assim como fez com a vida de Saulo, nos impulsione, Senhor, para, Deus, proclamarmos e pregarmos e sermos agentes de transformação de tantos Saulos perdidos que precisam ser alcançados pela Tua graça. Nos dar o coração de Ananias, um servo, Deus, simples, obediente ao Senhor e que cumpriu, Pai, aquilo que o Senhor o pediu para fazer. Senhor, ajuda-nos. Tu sabes, ó Pai, quantos, Senhor, nós temos orado, quantas pessoas difíceis que nós olhamos e conhecemos, e muitas das vezes ouvimos, ó Pai, de muitos ao nosso redor, até mesmo nós já pronunciamos: para esse não tem mais jeito. Ajuda-nos a compreender que a graça pode transformar a vida de qualquer pecador, porque esta é a graça de Deus. Ele não merece, mas o Senhor o
chama, o transforma. Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a permanecer perseverantes, orando, crendo que o Senhor pode transformar a vida de qualquer pessoa. Eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe a tua igreja neste momento, abençoe o teu povo, fortaleça, Deus, ajude o Senhor a compreenderem que precisa todos os dias romper com o eu do passado, com a velha natureza, para proclamarem o evangelho de transformação de Cristo Jesus. Ajuda-nos a cumprirmos com o chamado e com a missão de proclamar esse evangelho. Por favor, Deus, eu oro ao Senhor pela vida do teu povo, oro ao Senhor pela vida da tua igreja, e peço ao Senhor, se porventura na família deles, no círculo de amigos, de família, ou de pai, de qualquer relacionamento de amizade, no trabalho, em qualquer outro local, existam, Senhor, muitos Saulos que ainda não te conhecem. Usa a vida dos meus irmãos como instrumentos de transformação, para que esta graça alcance e transforme amigos, famílias, pais, tios, esposo, esposa, filhos, avós. Deus, transforma e age em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor grato neste tempo e peço assim a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar continuidade ao louvor, chamar o louvor, estaremos adorando ao Senhor. Em sequência, queridos, nós iremos concluir com os nossos avisos, e aí eu volto para orar, encerrando o culto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.